pelos anos 70, gente, 70, 80, eu me lembro bem, né? Fazendo mestrado, então havia algumas palavras que eram santificadas, obrigatórias, você tinha que usar. E claro, né? Quando você tem que usar uma palavra, logo ela se desgasta e ela passa a contar no seu discurso, na sua narrativa, como alguma coisa que nem você mais sabe por que está colocando ali. E quem está lendo também já não sabe mais. Vira uma coisa muito... Vira clichê. Vira jargão bobo. E toda época tem isso. Uma palavra entra na moda em locais específicos e também no mundo acadêmico. Por conta da tradição do marxismo, um certo peso nas ciências humanas, a palavra ideologia, nossa, tinha que estar em todo quanto é capa de livro. A palavra dialética, então, você nem imagina. E uma terceira palavra que agora apareceu, reapareceu. Ela estava dormindo aí, não sei em que lugar, ela estava fazendo uma hibernação úrsica. É a palavra contradição. Então agora está na moda falar a contradição do governo Lula, as contradições do governo Lula. Eu sei lá o que isso quer dizer, mas eu tenho a desconfiança que é o seguinte: o governo Lula tem que fazer uma coisa e faz outra. Então algumas pessoas, né? Quando você começa a fazer alguma observação, essa é a contradição do governo Lula. Ai, meu Deus, isso é muito engraçado, porque quando você vê o jovem fazendo isso, tal, mas quando você vê um velho que da nossa idade já fazendo isso, você fala, caramba, será que esse cara não viveu nada, né? Será que esse cara não viu no que ele está caindo, né? Então, o governo Lula não tem contradições, gente. O que o governo Lula tem é o governo Lula. Tem contradições. Gente, o governo Lula é o governo Lula. Do que vocês estão falando? Do que vocês estão falando? Então, veja. O governo Lula, assinado pelo presidente, privatizou 250 quilômetros do rio Tapajós. Parece que teve outras privatizações parecidas em outros rios, mas no rio Tapajós teve 250 quilômetros privatizado. É um trecho muito pequeno, gente. 250 quilômetros aqui em São Paulo já não é grande, né? Dá para ir até um pouco, até, né? Passa de Campinas até Limeira, Piracicaba, de São Paulo, Piracicaba. É muito pequeno um trecho. Se fosse para fazer no Tietê, seria um trechinho de nada do Tietê. Então, na Amazônia, então, nem se fale, né? É um trecho muito pequeno. Mas, veja, não é só lá, tem outras. E o que está privatizado? Então, aí é que eu ponho uma questão para vocês. A questão é para vocês pensarem. Essa privatização está dentro de um projeto de desestatização do governo Lula. Então você poderia me dizer, mas então o governo Lula tem um projeto, um programa de desestatização? Tem. O governo Lula tem. Em outras palavras, o governo Lula não consegue
não está projetado para fazer alguma coisa que seja muito diferente em termos formais de outros governos. Nós estamos no vagalhão neoliberal ainda. Quer dizer, desde o do governo Figueiredo que há essa preocupação de desestatização. E nós estamos nisso ainda. Nós não conseguimos sair desta situação de ter este plano. Tá? Há um governo que não tem um plano de desestatização. Pode até privatizar alguma coisa, mas não tem um plano. Não, o governo tem um plano. Pertence ao governo um plano de desestatização. Por quê? Porque a ordem deste capitalismo que nós estamos vivendo, ela tem um diagnóstico sobre o que é a inflação e o que é progresso. E inflação tem que ser controlada, segundo este parâmetro desse capitalismo neoliberal, com metas que você atinge enxugando o gasto estatal. Assim, ó, não pode gastar. O Estado não pode gastar. Se o Estado gasta, ele aumenta a dívida. Tá? Não pode gastar. Aumentou a dívida, o que acontece? Né? Você cria uma situação perigosa para aqueles que lucram com a dívida. Olha que coisa estranha. Quem que lucra com a dívida? Quem tem títulos da dívida. Quem é credor do governo, quem emprestou dinheiro para o governo e agora ganha juros. Você pode falar assim, pô, mas esses juros estão altos. E se aumentar a dívida, aumenta ainda mais o quanto que eles vão ganhar, porque é juros sobre um montante maior. Então, qual é o problema? É que quando você aumenta muito a dívida, aparece o fantasma da inadimplência. Aparece o fantasma do calote. Mesmo que ele não seja um fantasma que vai aparecer, ele é só o rabinho do fantasma. Mesmo assim, ele já faz com que os títulos percam valor. Por quê? Porque tudo que é feito no mercado financeiro, 90% é em relação ao futuro. Então veja, aumentou a dívida, eu pego meus juros desses títulos, mas do jeito que vai indo, não vai ter arrecadação para pagar esta dívida. Mas não tem mesmo. Porque não é pago a dívida, é pago só os juros da dívida, que são transferidos para quem é o credor, quem comprou os títulos, os mais ricos. Então esses mais ricos ficam preocupados com o fantasma da inadimplência, porque ele torna os títulos de cada pessoa, menos valorosos. Dá vontade de dizer assim, né? As pessoas que têm o título, acho que eu vou comprar dólar, acho que eu vou comprar ouro, acho que eu vou aplicar em outros títulos, porque o Brasil não vai arrecadar o tanto que deve para pagar. Tem a sombra do calote, isso. Tem a sombra da inadimplência, né? Ah, mas tem um jeito de eu sugerir para o Brasil de resolver. Qual? O governo que me prometa que vai gastar menos. Então, ele prometendo que ele tem um programa de desestatização, ele já está sinalizando para mim, que tem o título, que sou o mercado, e que ele vai gastar menos, porque uma série de coisas ele vai privatizar. Ah, então eu vou ficar tranquilo. Por quê? Porque o Lula é de esquerda, mas o governo dele tem um programa de desestatização, de privatização. Então, ele está sinalizando que o Estado, mesmo que arrecadar menos, também vai gastar menos. Então, os títulos vão ficar elas por elas, eu não vou perder. Beleza? Então, não preciso correr atrás de outro ativo. Tá? Entenderam como é que funciona? Então, este programa
de desestatização, ele é um programa que garante aos credores um não alvoroço no mercado, que tudo continua como está, de modo que nós conseguimos então tocar as políticas. Ele é uma forma de calmaria da política. Não tendo nenhum auê sobre o pagamento da dívida, não tem problema dentro do Congresso. Então a política vai andando. Então o programa de desestatização, ele é, na verdade, um programa de estabilização do governo que tende, que tem um presidente de esquerda, então ele tem que explicar que ele não vai criar a tribulação. Tá? Entenderam o funcionamento? E aí, dentro desse programa de desestatização, há a privatização de um pedaço do rio Tapajós para haver a navegação. Agora tem um detalhe. Quando você privatiza a navegação do rio, você, na verdade, privatiza o rio. Porque vai passar o navio ali, vai fazer o porto, vai fazer represa, vai mexer com toda a estrutura do rio nos 250 quilômetros. E se mexer em 250, acaba mexendo, por consequência, de outro lado, porque rio flui, né? Aí é que vem a pergunta, que não pode ser respondida com a frase: são as contradições do governo Lula. Menos ainda, são as contradições do capitalismo. Se o nego falar isso, eu dou um tapa na orelha da pessoa. Que isso é o governo Lula? É o governo. É qualquer governo. É o governo dentro da situação que nós vivemos. Agora, a pergunta que eu faço, que é esta que é a pergunta reflexiva, e agora eu estou só expondo ao quadro. Esta que é a pergunta reflexiva. Tem gente que só faz a pergunta reflexiva, esquece de explicar o porquê que aconteceu isso. E aí me dá raiva. Porque esquerda tem que explicar as coisas, não para a gente aceitar, mas para a gente entender e poder ter a dimensão da pergunta reflexiva. E qual é a pergunta reflexiva? A pergunta reflexiva é: desde quando o sol, o ar, a água, a floresta, um rio é alguma coisa estatal para ser privatizado ou desestatizado? Desde quando? É isto que o Antônio Negri, filósofo radical de esquerda, falecido há pouco tempo, eu tenho falado dele aqui no canal várias vezes, publicamos aqui, Capitalismo 4.0, onde tem uma série de explicações do que ele pensa. Tem até uma certa inspiração nele. Então peguem o livro, leiam, aprendam. Não fica pegando porcaria. Esse livro você precisa estudar. Então o Antônio Negri, ele tem a tese sobre o comum. O que é comum? O que é aquilo que não pode estar sob o jugo de um modo de produção específico, o capitalismo? Porque é o comum. É aquilo que a terra nos dá sem nos cobrar. É aquilo que é a dádiva. A essência da dádiva. O sol, gente, é uma dádiva. Com ele existe a vida na Terra. Esta atmosfera que nós ganhamos, diferente de todos os outros planetas, que garante a vida na Terra. Ela é uma dádiva. Ela é comum. A água dos oceanos, dos rios, é uma dádiva. Ela é comum.
ela garante a fauna, a flora e nós. Tudo aquilo que nós pensamos juntos, que o Marx chamava de general intelecto, o intelecto geral, o pensamento comum que gera conhecimento, saber e afetividades, também é o comum, também é uma dádiva. Então, quando a gente entende o comum, entende uma dádiva, a gente entende os limites daquilo que a gente pode dizer, isto não é comum, isto não é de vocês, isto é só de alguém. A propriedade privada. A gente instituiu, dentro do modo de produção capitalista, uma classe social chamada burguesia, que ela foi gerada no contexto da instituição da propriedade privada nos modos capitalistas. A propriedade privada dos meios de produção. Um porto, uma navegação, é um meio de produção. Então você privatiza, só que na hora que você vai privatizar um porto e a navegação, você acaba privatizando o comum, o rio, a água, o peixe, a floresta e você desconsidera o impacto ambiental sobre todo o resto e não só sobre as populações ribeirinhas e não só sobre os indígenas, que uma vez dizimados, são o fim da própria floresta e de nós. Esta é a reflexão que eu quero fazer com vocês. Esta é a reflexão que quem está no governo finge que não pode fazer. Porque se qualquer pessoa que estiver no governo fizer esta reflexão, ela não termina o seu dia. Se ela for uma pessoa ética, se ela for uma pessoa que tem consciência, no final do dia, ela começa a tomar atitudes que podem levá-la a um confronto político e perder o governo, ou ela se mata. Tem essas duas saídas. Nenhuma dessas duas saídas as pessoas que estão no governo vão se colocar, porque elas não vão fazer essa pergunta para elas próprias. Quem vai fazer essa pergunta somos nós, aquelas pessoas que são de esquerda no âmbito de uma esquerda reflexiva. A outra esquerda vai ficar só na pergunta: por que privatizou o Rio? Por que privatizou? Vontade do Lula? De repente o Lula levantou de manhã e falou: gente, eu tenho uma tesão, tenho 80 anos, mas eu tenho uma tesão de 20. E a minha tesão só se realiza quando eu privatizo um rio. Janja, vou privatizar um rio, hein? Vem cá, minha nega. Tem gente que pensa que assim funciona, porque só fica falando isso. Nós não, nós pegamos o fio da meada. Explicamos que este programa de estatização, ele é um programa de estabilidade política. Nós temos que decidir se nós podemos avançar contra isto e o que nós vamos fazer dentro do quadro da estabilidade política. Não é ficar preso a, olha, se nós mexermos aí, o Lula cai. Não, não é isso. É, se nós mexermos aí, se nós não deixarmos privatizar, o que nós temos que fazer para que aqueles que esperam o programa de desestatização não consigam reagir, não consigam fazer turbulência, não tenham poder popular para fazer turbulência. Como é que se consegue isso? Anulando as possibilidades destas pessoas de alimentarem os seus representantes, os presentes e os futuros.
Porque é por eles que eles se mobilizam. Fora do golpe de Estado, as classes sociais se mobilizam através de seus representantes, elas fomentam. Então elas vão por duas vias. Olha, gente, vocês do Congresso, tratem de mostrar o quanto vai desenvolver a Amazônia privatizando o rio. E vocês no Congresso, né, tratem também de, se não conseguir convencer ninguém, encontrem meios para que a privatização ande e encontrem meios para desgastar o governo em outra área. Que área? Ah, sei lá, inventa uma corrupção do Lula, fala que ele tem o pinto pequeno, que ele... Inventem qualquer coisa, mas desestabilizem este governo. Tem que ser outro. É dentro desse quadro que funciona a política. Então, se a gente tiver medo dessa gente, se a gente não for capaz de explicar para a população e a população ficar conosco, nós vamos ter que ficar calado com o programa de desestatização. Caladinho. Caladinho. Então, aquele sujeito que vem encher meu saco, eu falo para ele, nós temos que eleger um senador, nós temos que eleger uma bancada e nós temos que esclarecer a cada dia o que é que faz com que o governo haja dessa maneira. Agora, se você ficar falando, Lula assinou, Lula não sei o que lá, Lula não sei o que lá, você não está falando nada. Você está sendo apenas um bunda tipo Vladimir Safato ou Pondé, que ficam pregando o caos. Ou a natureza humana é assim mesmo, né? Não é por aí. É pegando essa explicação que eu dei. E aí tem que ponderar. Vale a pena cutucar a onça com a vara curta ou nós não temos força? Quando o Lula assinou, ele está dizendo, não tenho força. É isso que ele está dizendo. Mas e se tiver alguém aqui na sociedade dizendo, não, você tem força sim. Nós estamos do seu lado, estamos explicando, vamos voltar atrás. Vamos aproveitar o movimento indígena. Vamos explicar para a população. Aí muda. Aí o governante fala, não, pera lá, eu tenho força, a população está comigo, as pessoas estão explicando, os intelectuais estão entendendo, eles estão convencendo a juventude, aí muda tudo, aí muda o quadro. Aí, meu amigo, só com golpe de Estado eles impõem a força que eles querem, os burgueses. Então, sai desta porcaria de querer fazer as coisas sem entender. Isso aí é para, na esquerda é pro Safato, na direita é pro Pondé. Eles não querem entender nada, eles querem só ficar falando palavra de ordem. Isso é a burrice. A esquerda reflexiva nasceu contra esse tipo de gente. Contra a direita e contra a gente burra da esquerda. Então não me venham aqui, né, ficar com o Lula privatizou e pronto. Agora nós temos que pressionar o Lula. Não vai adiantar nada. Ele já assinou o decreto. Você tem que ver o que é feito para esclarecer a população, para que o Lula se sinta, ele e o governo, as pessoas de esquerda no governo, sintam que eles podem reverter. Que não vai haver turbulência se eles reverterem. Então a gente tem que saber onde é que vai aparecer a turbulência. Quer a prova disso? A Ferrogrão. A Ferrogrão foi judicializada. Está na justiça. Não foi aprovada. Aqueles que querem a Ferrogrão reapresentaram o projeto? Não, pararam. Não sentiram que a população que não sentiram engajamento, né? Não sentiram engajamento, tipo assim, ó, vamos falar do desenvolvimento e aí a gente faz passar a Ferrogrão. Não sentiram, então ficaram quietos. Procuro fazer a turbulência em outra área, segurança, por exemplo. Nós temos que fazer uma esquerda reflexiva e responsável. Nunca burra e nunca medrosa. É isso, gente. Pegaram um livro para vocês entenderem como é que está funcionando as coisas? Pegue lá. Capitalismo 4.0. Ou vai pela Amazon, ou vai numa livraria, ou pede para o seu livreiro, né? Ou pede na lojinha do Cefa. Mas vamos fazer as coisas certas, gente. Daqui a pouco a gente volta.